de mais uma vez, ó Pai, estarmos aqui com a Tua palavra aberta em nossas mãos, para estudar, para ouvir a Tua voz. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ele esteja conosco neste estudo, neste momento tão sagrado. Que Ele possa, ó Pai, entrar na nossa mente, no nosso coração e colocar a semente da palavra em terreno bom e fértil. Que esta palavra, ó Pai, ela possa servir como uma fonte de bênçãos e uma fonte de frutos em abundância para a honra e glória do Teu nome. Estas bênçãos, Pai, nós humildemente te pedimos, desde já nós te agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos, Efésios 6, versículo 10 ao versículo 20, Paulo ele descreve a armadura de Deus, a armadura de todo e qualquer cristão. E ele começa dizendo no verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o verso 13, onde Paulo coloca e apresenta a essência do que ele vai trabalhar aqui, diz, deixa eu ver se passa aqui, eu sempre tenho problemas com estas coisas, nunca vi coisa igual. O verso 13 diz bem assim, o telão não quer colaborar, a gente vai na Bíblia mesmo. Agora foi? Foi, maravilha. O verso 13 diz bem assim, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes resistido, prevalecido, possais permanecer inabaláveis, depois de vencer tudo, possais permanecer inabaláveis. Perceba a ideia da armadura de Deus aqui. Paulo ele deixa bem claro quando ele diz que vista toda a armadura para que você possa resistir, para que então você possa vencer e permanecer inabalável. Ou seja, de maneira indireta e sutil, Paulo está dizendo, estamos em guerra, esta guerra é contra Satanás, nós lutando pelo lado de Cristo, o lado de Deus, estamos tentando enfrentá-lo da melhor forma possível, guiados pelo Espírito Santo, mas para isso precisamos ter o equipamento certo. Somente com o equipamento adequado a gente vence essa batalha. Aí vem a pergunta, mas que equipamento que é esse? Que armadura que é essa? Como assim armadura, vestir armadura? Onde que eu acho essa armadura? Minha vida inteira eu sempre ouvi sermões a respeito dessa armadura de Deus. E quando eu era pequeno eu viajava bastante na maionese. E eu ficava me perguntando assim, mas vestir a armadura de Deus? Eu ficava lembrando de Davi com a armadura de Saul. Eu pensava que Deus literalmente ia entregar uma armadura para mim. Eu ia vestir essa armadura e sair guerreando com o diabo. Quando a gente é criança a gente viaja às vezes, né? Que armadura que é essa? Vamos lá, queridos. Acho que agora estabilizou. Primeira coisa que Paulo estabelece aqui para a gente é o quê? Campo de batalha. Como nós trabalhamos na semana passada, a gente entendeu que estamos dentro de um contexto de guerra, de um conflito cósmico. Iniciado lá no céu, a gente viu isso, Apocalipse 12. Satanás criou uma rebelião contra Deus, querendo usurpar a sua autoridade e soberania sobre todo o universo. Ainda bem que a rebelião fracassou, ele foi expulso do céu e tentou conseguir novos adeptos à sua causa. Infelizmente, para ele, os outros planetas, os outros reinos, os outros povos não caíram na tentação e não cederam. Até que ele chega no planeta Terra e aqui ele encontra Adão e Eva, dois seres que infelizmente não estavam aptos para este teste e acabaram cedendo à tentação e entregaram de bandeja o mundo para ele. E ele
lá em Lucas capítulo 4, quando ele aparece para Jesus e tenta Jesus no deserto, ele nem tem vergonha em dizer para Jesus: o mundo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Logo, o mundo pertence ao inimigo e o mundo, o planeta Terra, o mundo em que nós vivemos, se tornou o nosso campo de batalha. E é interessante porque quando eu vou lá para 1 João ele vai escrevendo, ele vai relatando ali vários ensinamentos e numa passagem, se eu não me engano, no capítulo 5, ele relata de maneira bem direta e objetiva que o mundo jaz no maligno. Então eu paro e penso, se eu sou soldado, se está tendo uma guerra entre Deus e Satanás, eu estou lutando pelo lado de Deus contra Satanás, e o mundo é o campo de batalha, e o mundo pertence ao inimigo, então peraí, eu estou em desvantagem, porque o mundo é do meu adversário, ele tem mais conhecimento de terreno, ele tem mais instrumentos, mais estratégias para usar contra mim, então de certo que na lógica humana, a guerra já foi perdida. Também desvantagem. E aí entra naquilo, né? O soldado é o cristão. O ser humano, cada um de nós, estamos lutando contra um ser espiritual. Por isso que Paulo disse, a batalha não é física, contra a carne e nem sangue. Porque se fosse, estava ótimo. A batalha é espiritual, contra as forças espirituais do mal. Uma vez o pastor Bulhão, ele até conta uma história sobre essa questão, quando ele chega para um irmão da igreja, que infelizmente tinha problemas com bebida, e o pastor pergunta, por que você não consegue se livrar desse vício? O irmão, na maior inocência do mundo, disse para o pastor, pastor, é porque o diabo é covarde. E o pastor pergunta, mas por que o diabo é covarde? E o rapaz, na maior inocência do mundo, responde, o diabo é covarde porque ele não vem lutar comigo feito homem. Ele se esconde atrás da maldita garrafa de cerveja. É por isso que eu não consigo derrotar ele. É um bom argumento. Né? É um bom argumento. A batalha é espiritual. E é óbvio que o diabo não vai vir, né, fisicamente, como eu, quando criança, pensava que Deus ia me dar uma armadura ali para me vestir. O diabo não vai aparecer fisicamente na minha frente e falar, oi, eu sou o diabo, sou o seu inimigo. Vamos brigar e ver quem ganha. Né? Vamos disputar uma queda de braços para ver quem ganha. Não é assim que funciona. Eu sempre brinco e falo para os meus alunos, gente, temos que parar de nos iludir e achar que a gente sempre vai estar pronto, sempre vai estar preparado para quando o diabo vier a gente resistir. Nem sempre, porque, como eu sempre falo, o diabo não vai bater lá na sua porta, você não vai abrir e ele não vai falar, prazer, Satanás, estou aqui para destruir a sua vida, eu quero uma semana para tentar você, seu marido e seus filhos, a gente pode até sentar, formar um contrato, um plano aqui, eu te tento um dia sim, um dia não, está tudo certo, você concorda, legal, eu vou entrar na sua vida e te destruir. Se fosse dessa forma, seria fácil. E também seria até cômico, porque Satanás foi o primeiro político, então ele fazia toda essa burocracia bem do feitio dele. Mas ele não faz isso, ele não aparece como ele realmente é. A batalha não é contra carne e sangue, a batalha é espiritual. A gente tem que lutar contra ele sem ver ele, sem muitas vezes ouvi-lo, graças a Deus por isso, sem muitas vezes tocá-lo, aí também, graças a Deus por isso. É uma batalha contra um ser muito mais sábio, muito mais inteligente do que nós. Por isso que Paulo vai e fala, para resolver isso daí, você precisa da armadura de Deus. E a armadura consiste nos seguintes elementos. Verso 14, Paulo começa a armadura, a descrição da armadura, dizendo, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Primeiro elemento desta armadura, que pelo amor de tudo que é mais sagrado, não faça que nem eu como criança achando que é uma armadura física e espiritual. Primeiro elemento, primeira parte dessa armadura, o cinturão. E Paulo fala que o cinturão da armadura é a verdade. Aí vem aquela bendita pergunta de todo aluno de estudo bíblico. Mas professor, o que é a verdade? A verdade se consiste em 5 colunas. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito é a verdade, a Bíblia é a verdade, e a lei, os 10 mandamentos é a verdade. Então, o cinturão da verdade é você ter na sua vida esses 5 pilares.
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Bíblia, 10 mandamentos. Bem simples. Na teoria. Porque na prática outros 500. Bem simples. Tem esses 5 pilares na sua vida. Relacionamento com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Através, obviamente, da palavra. Cumpra toda a lei. Fechou. Primeiro elemento, cinturão. Para que serve um cinturão, você me pergunta? Durante muito tempo eu não soube responder. Até eu fazer aula de história com meu professor e ele explicou para que isso aqui serve. Geralmente é no cinturão que se encontra a famosa bainha onde você guarda a espada. É nele que você prende ali a bainha da espada. E ele geralmente pega até a região aqui em cima do abdômen, como vocês veem na imagem, para proteger toda esta região vital. Se o inimigo vier e dar um soco no estômago, você tem sorte, se o cinturão for bom, de não sofrer muito impacto. Esse aqui não é muito lá aquelas coisas, né, de couro, geralmente é feito de ferro ali e tudo, mas foi a melhor imagem que deu para usar de ilustração, então esse soldado aqui vai sofrer um pouquinho, mas de resto está ótimo. Cinturão. Aí Paulo fala no mesmo verso da couraça, e ele fala que a couraça é a couraça da justiça. Aqui uma imagem já mais adequada com um contexto de guerra, uma armadura de verdade, né, de ferro. Às vezes eles colocavam até bronze e outros metais ali mais resistentes para fechar a armadura da melhor forma possível. Aí vem a pergunta, couraça da justiça, o que seria a justiça? É só você lembrar de uma das formas que a Bíblia se refere a Jesus. Sol da justiça. Cristo, então, é a justiça. E olha só como que o contexto aqui é muito interessante. A couraça protege essencialmente a parte aqui do tórax, 2 órgãos extremamente importantes para a sobrevivência humana, coração e pulmões. E é interessante porque, se você pensar na simbologia da coisa, couraça, justiça, coração. Você já ouviu aquele termo que é muito comum, inclusive lá em Salmos, Davi mencionando, entregar o coração a Deus? É essa a ideia implícita aqui. Seu coração precisa pertencer a Deus. Tanto que, lá em Jeremias, no capítulo 17, verso 9 e verso 10, Jeremias ele fala a respeito do coração humano. E ele fala que o coração humano ele é corrupto, ele é horrendo, ele é impuro, ele é estragado e ninguém consegue compreendê-lo além de Deus. Então a couraça da justiça, a couraça de Cristo, seu coração deve pertencer a Cristo, para que assim você possa ter a sua vida protegida contra o inimigo. Só que até agora couraça e cinturão não vão resolver muita coisa. Então no versículo 15, Paulo continua dizendo, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. As botas. Para que eu preciso de uma bota dentro da construção da armadura? Sem o sapato adequado, sem uma bota correta, eu não consigo resistir no terreno de batalha. Você já experimentou andar numa estrada esburacada, cheia de lama, de pedra, de tudo quanto é tipo de galho, de farpa, de chinelo havaiana? Não é uma boa ideia, vai por mim. Você precisa de um tipo de calçado mais adequado para esse tipo de situação. Por isso, Paulo ressalta a ideia de você ter as botas da preparação do Evangelho da Paz. O que é esse preparação do Evangelho da Paz ao qual Paulo menciona? Ele está fazendo uma referência direta lá em Mateus. Lá o texto de Mateus, capítulo 28. Se você voltar um pouco lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, os últimos versos, você vai entender o que Paulo quis dizer com botas da preparação do Evangelho da Paz. Porque quando Jesus estava saindo desta terra, ele deu uma ordem aos seus discípulos, presente nesse texto.
Mateus 28, verso 18 ao 20, a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou a eles, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essas botas da preparação do Evangelho da Paz nada mais é do que o quê? O id, a missão do cristão. Só que aí tem cristão que para e pensa, Jesus falou para pregar para todo quanto é tipo de pessoa. Ok, vamos pregar. Aí o cristão vai e acha que pregar é simplesmente ele ir no sábado de manhã na igreja, na escola sabatina, fazer ali um junta-panela, fazer uma visitinha de 2 minutos na casa do irmão, sem nem mencionar Jesus, depois pronto, maravilhoso, fiz minha parte, cumpri meu compromisso, está tudo certo, não preciso lembrar de Deus nunca mais até o próximo sábado. Só que olha só que coisa interessante, porque Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando-os. Você tem que ensinar, discipular e batizar. Esse é o conceito do id. Não é simplesmente você chegar lá, sentar numa conversinha bonitinha no sábado, ir na igreja, tudo certinho, bonitinho, e achar que está tudo certo, você preencheu o seu compromisso. Não, id, é literalmente id. Fale de Cristo, prega o Evangelho em toda e qualquer oportunidade que você tenha, em todo o momento. Não é só no sábado que você vai fazer isso. Não é só no domingo que você vai fazer isso. É todo santo dia. Se você não tem Cristo no seu coração todo santo dia, se você não se veste com a armadura, o cinturão da verdade todo santo dia, se você não pratica o Evangelho e não o prega todo santo dia, não busca Deus todo santo dia, o que vai acontecer? No momento em que você menos esperar que você vai estar vulnerável, é o momento que o diabo vai atacar. Por isso que a armadura de Deus tem que estar vestida todo santo dia. Por isso Paulo diz: vistam as botas da preparação do Evangelho da Paz, vistam nos pés as botas do id. E por que a bota é importante? De novo, Jesus fala para pregar a todas as nações. Então Deus pode te dar a oportunidade de pregar em lugares que você nunca esteve. Eu falo por mim. Quando eu comecei a pregar de forma evangelística, eu fui convidado para pregar numa igreja, num bairro que eu nunca estive antes. Eu brinco e falo que esse bairro ele é o Rio de Janeiro ao contrário. Porque as favelas que deveriam estar no alto do monte estão lá embaixo do monte. Eu pregava, a igreja era num barracão, eu pregava o púlpito aqui, eu tinha visão total da avenida, do outro lado da avenida, tinha gente vendendo e usando droga. Eu falei assim, eu já fui em tudo quanto é tipo de igreja, mas o senhor se superou dessa vez, me trouxe numa igreja em que realmente eu nunca esperaria ir. E adivinha só, foi a igreja onde a gente teve os melhores momentos espirituais. Foi a igreja onde Deus mais operou em todo o meu ministério. Bota da preparação do Evangelho. Ir aonde Deus quer que você vá. Estar com os pés calçados de forma correta para passar por qualquer terreno. Mesmo aqueles que você desconhece. Mesmo aqueles em que você nunca foi antes. Porque talvez seja naquele terreno que Deus queira te usar. E é aí que entra o próximo elemento, verso 16. Porque cinturão, couraça e bota não é suficiente para te proteger no meio desta guerra. Você precisa de mais alguns itens. Verso 16 diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqui Paulo já começa a falar da defesa do cristão de forma mais incisiva. Escudo. O escudo, ele não é nem só uma ferramenta de defesa, o escudo ele serve como ferramenta de ataque também.
Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir algum filme de temática medieval. Quando você vê os soldados medievais lutando, eles levam um escudo, eles usam o escudo para defesa e, em alguns casos, para ataque. Os soldados do Império Romano, inclusive, eles tinham esse costume. Eles criavam uma barreira defensiva com os escudos e iam avançando. Quando chegavam perto o suficiente, eles usavam o escudo para empurrar os soldados inimigos no chão, abrindo a defesa, abrindo a guarda, para eles terem um ponto de ataque melhor. Então, o seu escudo ele serve tanto para defesa quanto para ataque. E olha só que coisa curiosa. Paulo diz que o nosso escudo é a nossa fé. E aí tem um grande, gravíssimo problema, que é mornidão espiritual. Porque daí a gente entra lá em Apocalipse 3. Quando eu falo de fé, e fé como escudo, eu tenho um sério problema, uma séria realidade que está acontecendo, e que se eu não tomar cuidado, eu acabo mergulhando nela sem nem perceber, que é a realidade na qual nós já estamos vivendo, Laodiceia. Quando Deus pede para João escrever para Laodiceia, ele usa palavras duras, dizendo bem assim, lá em Apocalipse 3, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foste frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Se nós estamos vivendo nessa realidade de apostasia, de mornidão, não é nem mornidão mais, é frieza mesmo. Eu já cheguei a pregar numa igreja em pleno sábado de manhã para 3 pessoas. E eram 3 pessoas que deveriam estar lá, porque senão a igreja nem aberta ia estar. Eu olhei para aquilo e falei, meu pai amado, se Laodiceia é morna, acho que está uma 8ª igreja e a gente não sabe. É a igreja da era do gelo, porque isso aqui não é possível. Aí a gente vai lá para Efésios e lê que o nosso escudo para impedir os dardos inflamados de Satanás é a fé. Então a gente já perdeu. Porque cadê o escudo? Cadê a fé? Onde que a fé entra? Numa igreja em que no dia sagrado, no principal dia de culto, só tem 3 pessoas? Cadê a fé desse povo? E detalhe, não é uma igreja chique que nem essa, que tem transmissão ao vivo, que fica lá gravado o sermão, para depois o pessoal assistir. Não, é uma igreja que ou você vai na igreja ou você perde o sermão. Só tinha 3 pessoas. Eu falei assim, gente, estamos acabados, cadê o escudo? Aí tem gente que vai e romantiza, né? Pega lá Hebreus 11, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, e tal. Legal, lindo e maravilhoso a teoria, mas e a prática? Por que parece que muitas vezes a gente custa a acreditar, custa a ter fé? Simplesmente porque nós estamos chegando no ponto, lá de Lucas 18:8, em que Jesus fala bem nitidamente, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A incredulidade tem crescido tanto, junto com ciência, racionalidade, ateísmo, que as pessoas já não estão mais acreditando. As pessoas estão custando a acreditar. Estamos vivendo uma doença pior do que o coronavírus. A síndrome de Tomé. Eu só acredito vendo. E é uma coisa engraçada, porque eu paro e penso, acho que Tomé mentiu nessa hora. Porque Tomé, ele disse, eu só acredito vendo. Mas eu acho que ele mentiu, porque ele só acreditou depois que ele tocou. Não foi nem só vendo. Porque ele bateu o olho ali, ele ficou espantado, pensou que era um fantasma. Jesus foi e falou, pega aí, bota o dedo aqui para você ver que é de carne e osso. Aí Tomé, nossa, é o Senhor mesmo. Então não é nem questão de ver, você tem que tocar. Tem que ser palpável. Você tem que ver, ouvir e tocar, para você acreditar que é verdade. É assim que a nossa geração mais atual está. Hoje em dia é muito mais comum os pais ensinarem para os filhos a ideia do evolucionismo, e as escolas também, diga-se de passagem, do que ensinar a Bíblia.
E as pessoas estão constantemente mergulhando cada vez mais num ataque direto ao Gênesis e à própria Bíblia. Com isso, a fé vai morrendo. E a fé morrendo, o escudo vai desmanchando. E se o escudo desmancha, como que eu apago o dardo inflamado do inimigo? Tem como? Sem escudo, vou apagar o dardo como? Se as pessoas não têm mais fé, se as pessoas estão em Laodiceia, e é de Laodiceia para baixo, como eu faço para resistir? Como eu faço para apagar o dardo inflamado do inimigo? Sem escudo. E aí eu lanço uma pergunta, que obviamente eu não vou responder, você tem que responder por si mesmo. Como está o seu escudo? Lembre sempre daquela história do homem que levou o filho endemoniado para os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus foi, olhou para aquele homem e falou: se tu creres, tudo é possível. O homem foi e falou: Senhor, eu creio, me ajude a crer. Lembre sempre desse episódio. Por mais difícil que seja ter fé, por mais difícil que seja acreditar, por mais difícil que seja confiar em Deus, lembre sempre dessa passagem. Se preciso for, peça para Ele te ajudar. Senhor, eu tenho dificuldade em confiar em Ti, então me ajuda a confiar mais em Ti. Parece incoerente, mas é assim que funciona. Eu estava inclusive conversando com o irmão ali nos bastidores, a gente estava comentando sobre isso. Paulo diz bem nítido lá em Coríntios: aquilo que para Deus é sabedoria, para o homem é loucura, e aquilo que para o homem é sabedoria, para Deus é loucura. Então, parece louco o que eu estou falando. Você não acredita em Deus, tem dificuldade de confiar nele, você vai pedir justamente para ele te ajudar a confiar e acreditar nele? Sim, essa é a ideia. É assim que você fortalece o escudo. Porque o seu escudo é a sua forma de se defender. E por favor, não use o argumento de que, porque é profético de que Laodiceia vai esfriar, vai ficar morna, não sei o quê, como justificativa para você esfriar junto. Porque pare e pense comigo, se é profético e não tem nada que eu possa fazer para evitar, então você concorda comigo que eu estando quente ou frio, não importa, a profecia vai se cumprir do mesmo jeito? Não precisa que eu esfrie para que a profecia se cumpra. Eu posso muito bem ficar quente e fervoroso na palavra, independente de Laodiceia. Então, se você vem na igreja, olha para a igreja está ali, o pessoal desanimado, às vezes igreja vazia, às vezes sem motivação, sem ânimo para adorar a Deus, para ler a palavra, estudar, para ir ali, ter devoção com o Pai. Pense sempre, a igreja pode estar assim, mas eu não preciso estar assim. Ninguém está cantando, o computador está cantando sozinho. Eu vou seguir, Maria vai com as outras, não vou cantar também. Não, você pode ser diferente. Não é porque é profecia que você tem que se jogar de cabeça nela. Você pode ir contra ela. Laodiceia vai esfriar, vai perder a fé, o amor de muitos vai se perder, vai se esfriar. Legal, o meu não vai. Pense assim. Aí vem outro detalhe que a imagem aqui até já mostra junto. Paulo fala no verso 17 a respeito do capacete e logo em seguida da espada. Ele diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Minha área profissional ali é mais voltado à questão da mente. Então essa parte do capacete pega bastante na minha área. Porque a mente humana, ela pode ser a sua maior arma contra Satanás, mas ela pode ser a maior arma de Satanás contra você. Pense muito bem nisso. Satanás, ele não lê os seus pensamentos. Ele não consegue ali fazer como Deus e ter ali certeza absoluta, tudo bonitinho, escrito num roteiro, o que você está pensando. Mas ele consegue deduzir o seu pensamento e até influenciá-lo. E aí vem a simbologia da coisa. Capacete da salvação.
Como eu alcanço a salvação? Paulo diz que sois salvos pela graça. E olha só que coisa engraçada. Sois salvos pela graça mediante o quê? Graça e fé. Para chegar nela, eu preciso da fé. Para chegar na graça, eu preciso da fé. Que coisa, não? Mais uma vez, Paulo dizendo, coloca a armadura inteira, porque se um elemento faltar, já não funciona. Para você ter graça, para você ter a salvação, para você ter o capacete, você tem que ter o escudo. Olha só que coisa. Que coisa louca. Tanto que, na descrição, Paulo menciona o escudo primeiro, o capacete depois. Porque é pela fé que você alcança a graça. Olha a ideia. E a salvação vem da graça, então. Graça, aquilo que Deus fez por nós, nos deu de presente. O sacrifício do seu Filho na cruz. A salvação me remete a Cristo, ao Calvário. Capacete da salvação. O capacete protege minha cabeça, minha mente. Aí vem aquilo que Paulo fala em Filipenses. Tudo aquilo que for virtuoso, bom, puro, agradável, digno de louvor, ocupe os vossos. Por que Paulo fala isso? É o capacete. Se a sua mente estiver focada em Deus, em Cristo, conectada ao Espírito Santo, você pode ter certeza que você tem o capacete e o inimigo não pode te afetar. Agora, se você não tem a sua mente dominada, controlada pelo Espírito Santo, você pode ter certeza que ela vai ser dominada e controlada pelo Espírito do outro. E é uma coisa interessante, porque os antigos têm até um ditado para ensinar isso para a gente, né? Mente vazia, oficina do diabo. Por que será, né? E Paulo menciona no mesmo versículo, eu não posso deixar batido, a espada. E ele fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então a espada é a Bíblia. Como que você luta no grande conflito sem espada? E eu acho interessante, porque a espada que a gente tem nas nossas mãos nesse momento, ela não serve apenas para atacar o inimigo e derrotá-lo, mas ela também serve como instrução. É nela que você absorve o conhecimento, a instrução, para você saber o que você tem que fazer na guerra. Ou seja, Deus te deu uma ferramenta que você pode usar para se defender, para atacar e para aprender. Ela é 3 em 1. Qualquer soldado ia amar esse tipo de ferramenta. Eu posso me defender com ela, eu posso atacar com ela, e nela eu posso ter todas as minhas instruções e orientações do que fazer na guerra. É genial. Só que eu acho incrível que as pessoas acham que a Bíblia é amuleto da sorte. Você já entrou na casa de uma pessoa religiosa, olhou para a estante dela e viu uma Bíblia aberta no Salmo 91, as páginas todas amarelas e até teia de aranha em cima da Bíblia? Aí você vai lá, olha o bendito Salmo 91 aberto, olha para a pessoa e pergunta, viu, você lê a Bíblia? Não, eu não leio, eu deixo aí porque esse Salmo, né, é muito importante, é muito bonito, é muito poderoso. Parece que a pessoa pensa que a Bíblia em cima ali da estante vai ser uma aura branca assim, que nem nos filmes, né, sobe uma aura assim, espalha por todo o ambiente, a casa está abençoada, está todo mundo abençoado. Ou que se o diabo tentar entrar na casa, ele vai ver a Bíblia ali e ele vai se afastar. Eu não sei o que as pessoas pensam. Porque a Bíblia só funciona se você estudar ela. A Bíblia só tem valor de ferramenta para soldado, só tem função de espada, se você estudar ela. Porque se você não estudar ela, você vai me desculpar, mas é um livro como qualquer outro. Parado em cima da estante acumulando poeira, que poder tem? Nenhum. Você tem que estudar, você tem que praticar o que está escrito aqui. Isso aqui é o que vai te ensinar a lutar. Agora, se você não sabe o que está escrito aqui, se você não estuda esse livro, se você não sabe como lutar, você vai morrer na guerra. Você já viu um soldado ir para a guerra? Ele pega a arma na mão, ele fala, como atira? Os caras lá, tudo atirando, um tiroteio, fogo cruzado, e você lá perdido. Como que atira? Como é que funciona esse negócio? Está pedindo para levar bala. Está pedindo para levar tiro. Por isso que é ensinado ao soldado como usar a sua espada, como usar a sua arma. E ao cristão é o ensinado. Cristo ensinou o que você tem que fazer com a sua arma, como que você usa ela. Estude, examine a palavra para que quando o inimigo vier, você possa fazer igual Jesus.
O inimigo vai vir e vai falar, está escrito assim, assim, assim. Verdade, mas também está escrito, cai fora. Igual Jesus. Agora não, a gente não estuda, a gente deixa lá a Bíblia em cima da estante. As aranhas estudam a Bíblia mais do que a gente. Porque tem um monte de teia de aranha, eu fico imaginando elas lendo lá, e é sempre a mesma coisa. Acho que as aranhas estão até entediadas já. Se as aranhas pudessem falar com a gente, elas iam falar, viu, dá para mudar aqui, eu quero ler outra coisa, eu sempre leio a mesma coisa. É sempre o mesmo salmo. Ué, não é verdade? Não vai falar aqui não. Eu tenho até medo. Quando eu vejo uma Bíblia dessa em cima da estante de alguém, eu tenho até medo. O negócio está tão amarelo, faz tanto tempo que está parado, que eu tenho medo de encostar naquele negócio e ele desmanchar. Porque você sabe, né? O livro vai ficando ali muito tempo, quando fica muito tempo parado, ele começa a envelhecer, 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 você pega e ele desmancha, igual papiro. Estão voltando a Bíblia lá nos pergaminhos original já. Está chegando num ponto em que é incrível, é incrível. As pessoas estão brincando com fogo. Porque, gente, olha bem para essa imagem. Está vendo a quantidade de flecha? Essa quantidade de flecha aqui, você pode pegar ela e multiplicar por 5, por 6, por 10, por 20, por 15, por 1 milhão. É a quantidade de ataques que o inimigo faz à sua vida, à sua família, às pessoas que você ama. Se você não estiver preparado, acabou. Entendeu? Acabou. A gente tem que começar a quebrar aqueles pensamentos de que, eu vou na igreja, está tudo certo. Eu deixo a Bíblia em cima da estante, está tudo certo. Eu estudo lição da escola sabatina, está tudo certo. Eu vou só lá no culto, está tudo certo. Não, é todo santo dia. Você está em guerra todo santo dia. Imagine que você foi para a Segunda Guerra Mundial. Você está ali o tempo inteiro, todo santo dia, de noite, de madrugada, lá no tiroteio, se escondendo, e vai buraco, e vai bomba. Se você se descuidar por 1 minuto, você morre. Você literalmente morre. A mesma coisa é a batalha espiritual, não para. A cada segundo que passa, a gente está em guerra. Se você, a cada segundo, não estiver vestindo a armadura, não estiver pronto, acabou, você morre. Porque nós estamos em guerra. Ontem eu estava dando aula, e eu tenho, devido a esta genética de italiano, esta mania de falar, parece que eu estou brigando. Inclusive, isso já me trouxe muitos problemas em igreja, porque eu fui fazer um sermão sem microfone, que a igreja era pequena, e devido a esse meu jeito, o ancião, depois do culto, veio conversar comigo e falar assim, nossa, você pegou pesado? Eu falei, não, mas eu falei do amor de Deus. Eu falei de João 3,16, o irmão pensou que eu estava descendo o chicote em todo mundo, por causa desse meu jeito. A minha mãe estava lá no quarto, eu estava ali dando aula, aí aquele meu jeito lá, tudo, provavelmente ela acordou assustada, achando que eu estava brigando com alguém. Ela foi lá, ela falou, mas esse italiano fala, parece que está brigando. Eu falei para ela, mas eu estou brigando com o diabo, é o tempo todo. Eu estava dando estudo bíblico, num sábado à tarde, você acha que os caras lá de baixo estavam felizes? Era briga, era luta. Parecia que eu estava brigando, porque eu realmente estava com o diabo, entendeu? É luta, é o tempo inteiro luta. Aí a gente quer ficar romantizando lá naquela coisa, que lindo salmo, nossa, 10.000 cairão ao teu lado, os outros 1.000 à tua direita, está tudo certo, lindo, 11.000 caíram, só você está de pé. Só que aí você para e pensa, 11.000 caíram, só eu fui sortudo e fiquei de pé? Nossa, eu devo estar muito bem. E é incrível porque o pastor Ivan Saraiva, uma vez ele falou bem assim, a gente lê esse salmo e cada um de nós pensa, 11.000 é todo mundo, esse um que está de pé sou eu. Se você pegar cada membro da igreja e cada um pensando que o único que ficou de pé é ele, então todo mundo ficou de pé, ninguém caiu. Ninguém caiu, porque todo mundo acha que eu sou aquele que permaneceu inabalável. Queridos, até dá para você ficar inabalável, tá? Realmente o texto é verdade, não tem nem o que discutir, palavra de Deus. Só que assim, a única forma de você realmente ver 11.000 caindo ao teu lado e só você ficar de pé, é se você realmente tiver com a armadura tudo em dia. Porque se você fracassar em alguma coisa, eu lamento muito, mas você vai puxando junto com os 11.000. Aí vai somando 11.001, 11.002 e vai caindo. Porque não tem só 11.000, né? Deve ter bem mais do que só 11.000. Tem que vestir a armadura inteira. Você tem que estar revestido o tempo todo. Revestivos de todo
vendo? Até a ferramenta nossa aqui acaba a pilha. Já pensou se acaba a pilha da câmera? Aí já era mesmo, né? Vocês confiram a bateria da câmera, né, irmão? Deu tudo certo aí? Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir contra as forças do inimigo, resistir às forças do inimigo, e então permanecer-vos inabaláveis. Quer ser aquele que ficou em pé, vendo os outros 11.000 caindo, revista de toda a armadura. Palavra de Deus, espada, justiça, couraça, salvação, capacete, fé, o escudo, verdade é o cinturão, botas, o evangelho da paz. Se vocês revestir de toda a armadura, entendendo que é o Senhor que te dá a força e o poder, porque a nossa força, o nosso poder, não vem de nós mesmos, vem de Deus. Aí você pode falar com toda a fé do mundo, 11.000 vão cair ao meu redor, mas eu vou ficar inabalável. Aí você pode dizer. Aí você pode usar textos como Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero fechar essa ideia, primeiro com esse texto de Jesus, né? Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé. E ele fala, tende fé e o que mais? Coragem. Tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Uma vez, eu fiquei revoltado com essa pessoa. Eu não sei nem se ela está assistindo. Se ela estiver assistindo, ela vai saber que é ela. Eu fiquei revoltado com essa pessoa. Ela falou assim para mim. No mundo tereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Tá vendo? Jesus disse que ele venceu. Então eu já não preciso fazer mais nada. Ele já venceu. Eu fiquei revoltado com essa pessoa. Falei assim, não, meus parabéns. Então eu acho que a sua construção de cristão é a seguinte. Se Cristo já venceu tudo, então você não precisa mais nem ir na igreja, é isso? Ela falou, porque, tá vendo? Jesus venceu tudo. Eu fiquei olhando para a pessoa, tentando entender se era brincadeira ou se ela estava falando sério, mas não, ela estava falando sério mesmo. Porque Cristo já venceu, a gente não precisa se preocupar. É um cúmulo do absurdo, porque a gente está em guerra. Nós somos exatamente o ponto de interesse entre Deus e Satanás. Um quer salvar, o outro quer destruir. Jesus vem e fala, pronto, eu venci o mundo, você não precisa fazer mais nada. Aí como que fica o tal do ir por todo mundo e pregar o evangelho? Não, essa parte a gente joga fora. Gente, a gente tem que batalhar. O que Jesus está querendo dizer aqui? No mundo vocês vão sofrer. Isso é verdade ou não? É o que mais acontece. Agora, Jesus vai e fala, mesmo sofrendo, tenham fé, por causa do escudo, e coragem. Por que ele ressalta, colocando coragem ali junto? Qual que é o contrário de fé, que a gente falou na semana passada? Medo. Se eu tiver medo, automaticamente eu não tenho fé. Então eu tenho que fortalecer a minha fé, eu preciso ter fé e coragem. Se Cristo venceu, nós também vencemos. Não é que Cristo venceu, eu não preciso fazer mais nada. Não, se Cristo venceu, eu também posso vencer. Inclusive, ele mesmo disse isso. Completando essa ideia, os últimos textos dessa noite, acompanhem comigo João 14. Aqui está em João 16, a gente volta um pouquinho lá para João 14. Jesus ele falou nítida e claramente para os discípulos. Eu acho incrível essa passagem. Quando eu li ela pela primeira vez, me arrepiou. Porque desde que eu sou pequeno, eu sempre ouvi da minha mãe que eu vinha a esse mundo por real propósito de Deus. Ela queria um profeta para esse tempo. Eu acho que eu sou tão profeta que eu tenho até aqueles sonhos estranhos que eu não sei a interpretação. E ela sempre disse que eu teria o poder em mim, se eu me dedicasse, se eu me colocasse por inteiro nas mãos de Deus, eu teria o poder até de curar, como Paulo e Pedro. Quando eu li esse texto e eu lembrei dessas palavras da minha mãe, gente, eu acho que eu senti o Espírito Santo passando assim pelo corpo, me arrepiou. Porque presta muita atenção no que Jesus está falando aqui.
ele vai, ao longo do capítulo 14, falando daquela maravilhosa promessa: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E lá embaixo, lá no verso 11, olha o que ele fala. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Eu quero que, se você tiver oportunidade, agora ou depois, grife esse versículo. Versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você tiver oportunidade, agora ou mais tarde, grife esse verso 12, tire foto dele, escaneie ele, faça alguma coisa com ele, bote num quadro e pendure na sua parede, num lugar que você sempre possa ver. Jesus está dizendo com todas as letras, sílabas e pontos nesse versículo: se você tiver fé em mim e crer que eu venci o mundo, as mesmas obras que eu fiz, você também é capaz de fazer. E Jesus, ele vai até além, ele dá uma injeção de ânimo dobrada, porque ele fala: além das mesmas obras que eu fiz, que vocês também são capazes de fazer, vocês também poderão fazer obras maiores. Você já pensou em fazer obra maior do que as de Jesus? Ele acabou de falar que a gente tem esse potencial. Ele acabou de dizer: basta ter fé, basta ter a armadura, basta você crer. E eu quero fechar o último texto, Romanos 8. Eu quero ler vários versículos desse texto e eu quero encerrar o sermão. Queridos, Romanos 8 é um dos textos mais motivadores de toda a Bíblia. Você quer um texto, você está naqueles dias abatido, com dificuldade para ter fé, sem saber o que fazer, perdido no mundo, não sabe se vai dar certo, se não vai, está começando a vacilar, está começando a perder a fé, leia Romanos 8. Romanos 8 é o capítulo da Bíblia mais motivador que tem. Paulo, ele começa já no verso 1, olha o que ele fala. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha como ele começa. Mais para frente, olha o que ele coloca, o que ele apresenta para nós. Lá no verso 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperarmos o que não vemos com paciência, o aguardamos. E olha o verso 26. Que coisa tremenda. Também o Espírito, aqui o Espírito Santo, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Eu acho engraçado porque quando eu falo isso, todo mundo briga comigo, mas Paulo pode falar. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Você entendeu bem a ideia disso aqui? O Espírito Santo de Deus nos assiste, nos auxilia, nos ajuda em nossa fraqueza. Você quer um texto mais motivador que esse? É impossível. Só que tem mais, Paulo fala mais ainda. Porque lá embaixo, no verso 31, olha o que Paulo fala para você. Que diremos, pois, à vista dessas coisas, desses sofrimentos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele ainda vai além e falando, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E adivinha só quem são os eleitos de Deus? Que Pedro inclusive menciona, vós sois nação
santa, raça eleita. Nós somos os eleitos de Deus. E olha o que Paulo está dizendo. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, sendo que é Deus quem os justifica? E olha o 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aqui ele já falou que Deus Pai intercede, Espírito Santo intercede, Deus Filho intercede. Está a Trindade inteira intercedendo por nós. E ele vai no verso 35 para concluir dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, mornidão, frieza? Não, porque como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porém, em todas estas coisas, somos o quê? Mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E Paulo fala que isso é uma certeza que nós devemos ter. Certeza de que nós podemos sim lutar ao lado de Deus no grande conflito cósmico entre o bem e o mal e prevalecer. Se nós crermos e entendermos que o poder, a força, a energia, a disposição, o bem-estar, o vigor, o zelo, o fervor, vem dele e não de nós. Se estivermos dispostos a nos submeter totalmente, completamente a ele, então seremos mais do que vencedores nessa guerra. Ele é o nosso general, ele é o nosso comandante. Ele veio ao mundo como uma simples criança, um bebê inocente. Todo mundo olhava e falava, um menino vindo de Nazaré, pai carpinteiro, a mãe ali mais nova que o pai, provavelmente não foi um caso ali lícito, o povo não dava nada para esse menino. Conforme ele foi crescendo, conforme ele foi avançando, ele iniciou o ministério, foi batizado. E após o batismo, ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás durante 40 dias. E durante a vida inteira dele, o diabo esteve ali batendo de frente, tentando fazer ele desistir. Mas ele foi até o último momento, até o fim, e morreu na cruz por mim e por você. E naquela cruz, ele deixou claro para todo o universo que Satanás ele já é derrotado e que nós somos mais do que vencedores pelo sangue derramado no Calvário. E ele ainda foi além e disse: se o mundo estiver difícil, se as coisas estiverem complicadas, nunca se esqueçam que um dia eu voltarei para vos buscar. Queridos, hoje é um dia especial. Hoje é o dia de boa nova, hoje é o dia de transformação, hoje é o dia de milagre. Hoje é o dia em que os céus estão abertos. Porque Deus, ele nos apresentou a oportunidade, ele nos deu a oportunidade de vivermos mais uma vez. Esta pode ser a nossa última e decisiva chance de vestir a armadura de Deus. Nossa última e derradeira chance para viver. Pode ser a última chance. Mas se você conseguir usar esta última chance de forma correta e adequada, você sai daqui mais do que um vencedor. Eu quero aproveitar nesse apelo e fazer uma homenagem especial, porque nós tivemos o Dia das Mães. Eu acho que vocês pensaram que eu esqueci, né? Mas não esqueci. Eu quero aproveitar no meu apelo e fazer uma homenagem para as mães, porque quer que eu diga uma coisa? Se a gente está onde está, é graças às mulheres abençoadas que Deus dá pra gente. Porque você já parou para pensar que são as mulheres o pilar de sustentação espiritual da casa? Toda vez que o diabo ele tenta lançar os dardos inflamados dele contra nós, contra a nossa família, ele sempre pega quem, principalmente? A mulher, a mãe. Através dos filhos, através do marido, através daquilo que mais dói,
eu aprendi desde pequeno a ser soldado com a minha mãe. Eu falo que eu só estou na igreja hoje, eu só estou pregando para vocês hoje por causa dela. Provavelmente ela está assistindo. Eu só consegui chegar nesse nível por causa dela. Eu só consigo hoje olhar para toda essa ideia de vitória, de fervor, de amor e de zelo na obra e enxergar que no meio de uma confusão, de um caos só, de uma guerra sangrenta, existe vitória por causa da minha mãe. Queridos, as mães são extremamente especiais. As mulheres são extremamente especiais na nossa vida. Inclusive, há quem diga que as mães são os anjos que Deus selecionou para nos orientar, nos guiar e nos construir espiritualmente. E é interessante porque não existem mães perfeitas, assim como não existem filhos perfeitos. Durante minha vida inteira eu sempre tentei ao máximo dar orgulho para minha mãe, em honra a tudo aquilo que ela me ensinou dentro dessa construção espiritual, dessa construção cristã. E eu não vou dizer que eu consegui, nem que consigo fazer isso o tempo todo. Há momentos em que infelizmente a gente fracassa. Também não vou dizer que ela não cometeu os erros dela comigo, porque ninguém é perfeito. Mas é aí que está a construção do Evangelho. Porque Deus seleciona as pessoas mais imperfeitas, mais incapacitadas, mais humildes para fazer grandes coisas. E minha mãe é uma dessas pessoas. Ela é uma mulher que infelizmente sofreu muito na vida. Tanto na questão dos pais, meus avós, quanto na questão dos irmãos. Mas eu aprendi a nunca desistir com ela. Porque mesmo sofrendo horrores no meio da guerra, ela nunca baixou a cabeça e falou que o diabo ganhou. Ela sempre ali levantava a cabeça e falava: eu posso estar fraca e quase derrotada, mas uma coisa eu tenho certeza: meu Deus é maior. E essa é a certeza que ela passou para mim. E essa é a certeza que eu tento todo santo dia, e principalmente nessa série, passar a cada um de vocês. Queridos, às vezes a gente é ingrato como filho, tanto inquisito a Deus quanto inquisito aos nossos pais, principalmente às nossas mães, sendo que foram elas que nos ensinaram tantas coisas. Por isso, nesse momento, eu quero fazer uma oração especial, não apenas para concluir a série, não apenas para concluir o tema de hoje, na verdade, o sermão de hoje, como também para pedir uma bênção especial pelas mulheres, pelas mães que estão aqui presentes e que estão nos acompanhando através da rede. Eu quero convidar você, se você tiver a oportunidade, eu sei que não são todos que têm esta oportunidade, mas queria convidar você, se você tiver esta oportunidade, de abraçar a sua mãe, de estar com ela nesse momento, é muito bom. Se você não tiver essa oportunidade, não tem problema. Infelizmente eu não tenho, que ela não está aqui, mas ela está me assistindo, eu tenho certeza. Mentalize a sua mãe. Lembre dos ensinamentos que ela te deu, mesmo nos momentos mais difíceis. E lembre no quão forte você acabou se tornando por cada coisa que você passou e aprendeu durante a sua construção. E nesse momento, com esse pensamento, ou aí ao lado da sua mãe, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua fronte e orar mais uma vez comigo para a gente encerrar essa noite de uma forma especial. Santíssimo Deus, amado Pai, como é bom, Senhor, termos a certeza de que o Senhor intercede por nós, de que o Senhor está conosco, de que o Senhor nos ajuda nesta batalha. E como é bom, ó Pai, termos estas mulheres valentes, fortes, guerreiras, batalhadoras ao nosso lado, que nos ensinam, que nos aconselham, que nos mostram o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente se frustra, muitas vezes a gente se decepciona e decepciona elas também.
Mas nunca poderemos negar que, ainda que hajam mães imperfeitas e filhos imperfeitos, o Senhor atua na nossa vida através delas, nos ensinando a sermos mais fortes espiritualmente, nos ensinando a vestir a armadura de Deus, nos ensinando como minha mãe me ensinou a nunca desistir, nos ensinando a olhar o diabo nos olhos e enfrentá-lo, nos ensinando a nunca perder o fervor, o zelo e o amor nas coisas de Deus. Como é maravilhoso, como é bom, ó Pai, termos a Tua presença conosco através destas pessoas maravilhosas. Ser mãe não é uma tarefa fácil. Ser mulher também não é uma tarefa fácil. Pelas circunstâncias, pela sociedade, pelos conceitos. Mas o Senhor escolheu mulheres para serem mães, abençoando, dando força, acompanhando e guiando, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um. E às vezes, Pai, através destas mães que surgem os maiores e mais preciosos bens da nossa vida, os ensinamentos da Tua Palavra. Pai querido, eu peço uma bênção especial por cada mãe aqui presente, por aquelas que estão nos acompanhando de forma remota, por aquelas que estão nos confins do mundo, que talvez nunca cheguem a ver esta mensagem, mas o Senhor está com elas. Que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa usá-las, que o Senhor possa fortalecê-las como guerreiras na batalha espiritual, para que assim, ó Pai, através delas nós possamos também ter forças, como maridos, como filhos. Ó Pai querido, nos ajuda nesta batalha, nos abençoa, nos ensina, nos guia, nos aconselha, e jamais permita, ó Pai, que a nossa fé enfraqueça. Jamais permita, ó Pai, que o nosso zelo, que o nosso fervor, que o nosso amor à Tua obra enfraqueça. Que dia após dia o Senhor possa renovar a força das nossas mães e as nossas, para que juntos possamos lutar e vencer em nome de Cristo Jesus. Pai querido, visita os lares, visita as famílias e torna-nos soldados valentes, corajosos e dedicados à Tua obra. Porque hoje, no presente momento, no mundo em que vivemos, o que o diabo mais tenta destruir é a família. Para derrubar estas mães, para derrubar estas mulheres valorosas, distorcendo, atacando e oprimindo a Tua palavra. Ó Pai querido, não permita jamais que isso aconteça com Teus filhos. Preserve eles, Pai. Preserve estas famílias, estas mães, estes filhos, estes maridos, estes Teus instrumentos valorosos e valentes, Pai. Que nós possamos permanecer firmes lutando ao Teu lado pelo Teu nome nesta guerra. E que nós possamos sempre ter claro em nossa mente que ainda que seja difícil, que ainda que o diabo use as pessoas que nós mais amamos para nos atingir e nos derrubar, o diabo sempre se levanta para cair. Que independente das circunstâncias, esse pensamento nunca saia da nossa mente. O diabo, ao se levantar, ele se levanta para cair. Porque por trás de cada uma destas mães, de cada uma destas mulheres, de cada um destes lares e famílias aqui representados, existe um anjo com uma espada de fogo, guiando e protegendo cada um. Como disse Paulo na sua carta aos Romanos, a Trindade intercede por nós, nós temos o nosso anjo da guarda, e o Senhor disponibiliza todos os anjos do céu, se preciso for, para vir ao nosso socorro, ao nosso auxílio na batalha. E que cada um de nós, ó Pai, possa ter esta certeza todo santo dia.
Estas bênçãos, Pai, nós te pedimos com toda a fé, com todo o amor, com todo o zelo, adoração e honra que existe no nosso coração, que dedicamos única e exclusivamente ao Senhor. E desde já nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor ainda fará por nós. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos, pedimos e te louvamos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Um feliz Dia das Mães para todas as mães presentes e que nos acompanham. Que vocês possam continuar firmes na luta, que eu sei que não é fácil. E que cada um de nós possamos ser mais do que vencedores.